Olá, tudo bom? Eu sou Enéas, gerente da FTD Filial Brasília. É bom estarmos juntos mais uma vez nesse podcast que trata de assuntos, de debates, de troca de ideias sobre temas pertinentes ao nosso quadradinho e ao Brasil em geral. Hoje estou aqui com a Cíntia, minha colega de bancada, né, Cíntia? Nós temos uma entrevistada especialista, né? Uma pessoa muito especial para a gente. Eu queria que você apresentasse quem é a nossa convidada de hoje. Certo, uma alegria estar aqui novamente. É sempre muito bom quando nos reunimos para falar um pouco sobre educação, sobre vida, sobre caminhos que percorremos, como é importante esse momento. Agradeço, Enéas, e hoje nós estamos aqui muito felizes porque recebemos, para nós é uma honra, uma alegria, Deisiane Pontes. A Deisiane é diretora regional de Brasília, do Marista Brasil. Também é doutora em educação pela Universidade de Brasília. E, além disso, ela traz muita riqueza para nós. Muitas coisas que hoje nós vamos acompanhar e que realmente vão fazer com que o nosso coração palpite mais forte, né? Porque traz uma vida, uma história. Então, uma alegria, Deisiane, ter você conosco. Seja muito bem-vinda. Nossa, alegria minha. Muito obrigada pelo convite à FTD Educação, à Filial Brasília. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com Enéas e Cíntia. E eu acho que vai ser um diálogo muito bacana sobre vida, sobre educação, sobre o Distrito Federal, sobre muita coisa que a gente vive juntos. Boa, Deisiane. E falando sobre Distrito Federal, né? A Deisiane não é candanga, viu, gente? Não é de Brasília, mas é por adoção, né? E eu queria saber, Deisiane, como é que você entrou nesse mundo da educação? Como é que você chegou em Brasília? Como é que você foi recebida aqui? Você contasse um pouco isso, né? Da sua trajetória. Sim, eu sou cearense. Olha só! Então eu me formei pela Universidade Federal do Ceará em Letras, Literatura Brasileira. Lá fiz também o mestrado, estudei Lima Barreto. Então o meu sonho lá na época não tinha o doutorado em literatura. O meu sonho na época era fazer o doutorado em literatura. E aí apareceu a oportunidade, por vida pessoal, de vir para Brasília, uma cidade que tinha o doutorado em literatura. Então me apaixonei por Brasília assim que cheguei. Primeiro porque eu fui extremamente acolhida, muitos amigos nordestinos, de familiares, de amigos. Sabe essa conexão que o nordestino tem, isso, que acolhe, que vai chamando o outro? Então eu fui muito acolhida quando cheguei em Brasília e também depois fiz muitas amizades com outras pessoas de outros estados. Então hoje para mim Brasília é realmente a capital do Brasil no sentido de diversidade, de encontro de pessoas, de encontro de culturas. Quer dizer, é uma cidade linda, ampla, ensolarada, aberta e cheia de oportunidades. Eu vivi muitos capítulos da minha vida aqui. Oh, que legal, Deisiane, que o pessoal fala tão mal de Brasília, eu sou né? muito apaixonada por Brasília. Olha só, né? Que bom. E aqui em Brasília nós temos uma cidade, uma região administrativa da Ceilândia, que tem uma feira nordestina, para quem gosta, né? Para quem gosta de um caldo de mocotó para andar, que é a cidade que tem mais nordestinos em Brasília, a região administrativa da Ceilândia, né? E eu vou lá comprar feijão de corda para fazer meu baião de dois, meu queijo coalho. Olha aí. Então aí tem muita coisa que a gente vai lá para manter as tradições nordestinas, meu cuscuz. Que legal, hein? Traz muitas raízes, né? Como é bom esse encontro com as raízes, né? Como é bom a gente buscar aquela comida que traz aquela memória afetiva, né? E que aquilo acalma, é tão bom para nós, não é? Faz um bem. Não, Brasília tem isso, encontra o gaúcho, encontra o mineiro, né? O nordestino, que a gente... É a convergência do Brasil. É uma convergência tão rica para quem aproveita, para quem está aqui. A gente aprende tanto culturalmente, a gente aprende tanto com a convivência, né? Então eu realmente sou apaixonada pelo Ceará e sou apaixonada por Brasília e me sinto muito sortuda de ter amigos de todos aí, de muitos estados desse Brasil maravilhoso. Que legal, Deisiane. Aí você veio fazer o doutorado na UNB e já trabalhava em alguma escola, pensou a trabalhar. Como é que você entrou nesse mundo escolar, nesse universo? Então, eu era corretora de redação no Ceará e professora de literatura também. Então, lá no Ceará eu ensinava em escolas
Quando eu vim para Brasília, eu demorei um pouco a entrar no doutorado. Primeiro eu fui para grupos de estudo, então fui fazer minhas relações, fui buscar, né, conhecer a UNB, que é uma universidade também que me acolheu, a Universidade de Brasília. Eu tenho 2 casas acadêmicas, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Brasília, que eu amo as duas, são 2 universidades que me formaram e eu tenho a maior gratidão por elas. Então eu vim para Brasília e aí fiquei ainda uns 4 a 5 anos para poder entrar no doutorado, mas sempre fazendo disciplina como aluna especial, sempre participando de grupo de estudo, sempre por ali buscando uma vida acadêmica, mas quando a gente chega numa cidade também a vida não é tão fácil, né? Então teve os perrengues. Tem os perrengues. Faz parte, né? Faz parte do processo. Teve perrengue de trabalhar em outras frentes que não eram educação. Sim. Então eu fiquei um tempinho fora da educação, mas foi um privilégio, porque por 2 anos, quase 3 anos, eu tive o privilégio de trabalhar na Secretaria Especial de Direitos Humanos. Olha só. E isso foi muito bacana para o meu perfil, porque eu estudei muito mais e pude me aprofundar e conhecer um Brasil também que precisa de muito cuidado, né? Um Brasil diferente, que a gente às vezes não tem a dimensão da área de direitos humanos. E eu fiquei especificamente na área de crianças, adolescentes e jovens. Então eu ganhei uma experiência riquíssima que junto com a educação isso fortaleceu o meu perfil. E aí sim depois eu voltei para a área educacional. Então teve uns perrenguezinhos por aí em Brasília, mas que todos me fizeram crescer. É isso, mas que bom que você tem esse olhar, né? Que completou, né, também. Eu tenho um certo carinho pelos perrengues. Faz a gente crescer, né, Deise? Faz a gente crescer, com certeza. E a entrada no Marista, como é que foi? Você entrou em qual função, em qual unidade do Marista? Porque o Marista aqui em Brasília tem 4 unidades, é isso? 4 unidades, mas ele tem também outras estruturas. Sim. Estruturas de gestão. Como a gente está aqui em uma, que é a filial, não é? Da FTD. Isso. Mas a gente tem também a Província Marista Brasil Centro-Norte, então é uma estrutura que está aqui também em Brasília. E a gente tem a União Marista do Brasil. Sim. Então eu comecei no Marista pela União Marista do Brasil, que a gente chama de Brasil. Eu comecei pela área de missão, lá eu conheci os irmãos, a missão, e fiquei especificamente numa área que cuidava de 3 frentes: educação, evangelização e solidariedade. Mas depois, que foi outra coisa que me deu muita sabedoria, muito aprendizado, me deram a oportunidade de ir para outras frentes. Então eu fui para a área de gestão pela primeira vez também no sentido, e fui ajudar na área de gestão, e de certo modo isso também me fez crescer na própria União Marista do Brasil. Depois disso foi que eu fui para a Província Centro-Norte. E aí lá fiquei responsável pelo ensino médio e tive o grande privilégio de ajudar a implantar o Sistema Marista de Educação. Então tem a mão dela. Tem uma história aí antiga que eu tenho muito carinho pelo SME, pelo Sistema Marista de Educação, porque também por lá eu tive esse começo na Província Marista Centro-Norte. E esse ano o SME está completou, né, 10 anos. 10 anos. Tem 10 anos. Você estava no começo? Eu estava no começo da Centro-Norte. Eu já tinha tido ali uns 3 anos de Brasil e fui para Centro-Norte. Então eu acompanhei exatamente o nascimento ali, a gestação vou dizer assim, da matriz marista e do Sistema Marista de Educação. Eu fico pensando, Deisiane, quanto desafiador é pensar em um Marista Brasil, em compor uma matriz, né, dentro de uma frente de missão, como você traz para nós. Qual foi o maior desafio ao olhar este cenário? Olha, hoje o maior desafio de olhar o cenário de Marista Brasil é justamente a gente não trabalhar em rede sem perder o local, sem perder o regional. É como que a gente pode viver, como diz a obra do Guimarães Rosa, né? O universal e o regional. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo atuar em rede respeitando as especificidades locais? Então acho que esse pra gente é o maior desafio. E são muitas, não são? São 98 unidades nesse 98. momento. 98. E quais lugares do Brasil?
Tem no Nordeste. E tem em todas as regiões. Temos escolas em todas as regiões do país. E isso também nos faz crescer muito, porque uma coisa que vai fazer o Marista crescer e faz o Marista Brasil crescer, que é esse momento, né, de integração da rede de escolas, especificamente escolas de educação básica, é justamente essa diversidade. Então vocês respeitam, né, a diversidade lá de uma escola em Recife, que é diferente de uma escola no Sul. O bonito desse projeto é que a regional, que é o que eu estou fazendo parte especificamente agora, né, as diretorias regionais, as 6 regionais, Sim. elas existem justamente para estar ali do lado da escola, para estar perto, para estar junto, para visitar, para ouvir, para acolher e levar esse caminho também e fazer a parte estratégica junto com o corporativo. Então a regional faz parte do corporativo, mas ela está ali próximo da escola. E ela está próximo da escola fazendo essa ponte com as diretrizes centrais. Então isso é muito bonito, né? A própria existência dessas estruturas regionais já mostra que o projeto respeita essa questão da localidade. A sua regional, quais são os estados? Distrito Federal? Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Goiás. Goiânia e Goiás, né? Então um abraço aqui pro gerente da FTD, o Charles. O Charles é o gerente da FTD, né? Filial Goiânia, né? Que também atende Palmas. E Mato Grosso, é por Goiânia, não é isso? Atende. É o Charles. Charles, um abraço, meu amigo. A Desiane está aqui. Se você quiser tomar um cafezinho, né? Desiane gosta de café sem açúcar, viu, Charles? Eu vou te dar a dica, tá bom? Então, quando você preparar um cafezinho, prepare sem açúcar, né? Um abraço. É um bom cafezinho. E para toda a equipe, né, da filial Goiânia, Palmas, Mato Grosso, um abraço aqui nosso de missão, né? Estamos unidos na mesma missão, né? Isso é legal, né, Desiane? Você que veio do mundo acadêmico, o que te transformou quando você teve essa convivência com os maristas? Sabe uma coisa que primeiro que eu queria destacar, assim, eu fui e sempre continuo vinculada ao mundo acadêmico e não me desvinculei do mundo do trabalho em si. Então eu não parei de estudar e nem parei de trabalhar mesmo quando o doutorado pegou muito forte, que a gente sabe que tem um período ali que é intenso. Então eu fui levando as duas coisas ao mesmo tempo. E o Marista, ele me beneficiou muito porque é uma instituição que promove muita formação. Se tem uma instituição que promove formação de qualidade, é o Marista. Então, assim, eu consigo ver hoje, né, quanta formação boa a gente oferta, o quanto isso é investimento na qualidade do que é ofertado para o nosso estudante a partir da formação dos gestores, dos professores, de todos os educadores, né, de todos os colaboradores. É verdade. Um grande diferencial. Além das próprias universidades que fazem parte da estrutura marista. Nós temos a PUC Rio Grande do Sul, a PUC Paraná, a própria Universidade Católica de Brasília, que também tem uma das suas mantenedoras, né, o Marista. Então nós temos assim um privilégio de fazer parte de uma instituição que realmente tem a formação como estratégia. Que legal, tá vendo a diferença, né, Cíntia? Toda a qualificação é muito boa, né? A qualificação das pessoas, quando a gente sabe que tem alguns grupos que a gente sabe que trabalham muito na qualificação, né? E o Marista é um grupo desse, né? Um grupo que... Porque se a gente pensa na qualidade, né, desse trabalho, né, a qualidade desse trabalho não vem de outra forma que não seja por essa formação continuada, necessária na vida do educador, como em todas as outras profissões também, né? E essa porta que se abre, ela faz com que esse profissional que está ali, ele realmente tenha um trabalho diferenciado a ofertar, né? Porque ele quando ele se forma, quando ele estuda, quando ele se capacita, ele também retoma a sociedade ali, seja as unidades, né, com aquele potencial que ele se preparou. Então, realmente, é um diferencial. E qual o diferencial? O que os pais procuram nos colégios maristas que eles não acham em outras escolas, né? Qual é o diferencial, né, dessa clientela?
Tem um direcionador no nosso planejamento estratégico que ele é essencial. Ele fala que no Marista a gente tem resultados com valores e valores com resultados. O que o pai que procura o Marista, ele quer é exatamente isso. Ele quer excelência acadêmica, mas ele não quer aquela escola que desumaniza a experiência do filho dele na idade escolar. Ele quer a escola que humaniza, que faz crescer, que forma, que dá uma educação integral. Então isso faz toda a diferença. Resultado com valores e valores com resultados. E o pai entende, observa isso e valoriza também. Valoriza. Não é o ranking pelo ranking, né? Não é o ranking pelo ranking, e o ranking pelo ranking a gente está lá. Sim. Porque fazer uma educação humanizadora e fazer uma educação com valores, ela faz com que você tenha consciência crítica, ela faz com que você faça propostas de intervenção social com muito mais facilidade, ela faz com que você compreenda situações mais complexas, então ela faz com que você avance academicamente muito bem. O esporte te faz bem, quer dizer, a espiritualidade te faz bem, a sua integralidade como ser, ela fica formada. E como é interessante isso que você traz para nós, porque quando a gente acompanha a escola em pastoral, porque a escola confessional, né, é uma escola em pastoral, e a gente vê o trabalho dos professores, aquele zelo, o cuidado com a formação, né, daquele estudante, e isso fica evidenciado na vida dele. Tanto que a gente tem vários ex-alunos, né, que nos trazem testemunhos, e esses ex-estudantes, eles trazem aquele amor, né, de ser acolhido nesta casa, numa casa onde eles conseguem sentir estes valores, né? Então é assim, é essencial, né? E como é bonito de se viver, de presenciar isso acontecendo, né? E como isso é forte, porque enquanto mãe nós pensamos assim, nós formamos os nossos filhos para a vida, não é? A gente não quer só que eles sejam bons profissionais, sim, mas que eles sejam boas pessoas, que eles respeitem o próximo, né? Que eles tenham zelo pelo outro, né? Então são valores que eles vão, Enéas, desde pequenininhos, escutando, né? E esses valores vão reverberando na vida. Então quando sai ali para o ensino médio, sai um aluno preparado. Um cidadão, né? diferente, um cidadão, né? Para o mundo, um estudante, né? Preparado. Você tocou no nome mãe, né? E eu lembrei que aqui tem uma mãezona, porque eu acompanho, né? Que é a mãe da Malu, né? Que está com quantos anos está a Malu? 3 anos e meio. 3 aninhos, 3 né? aninhos. Como é que foi essa gestação? Como é que foi você estar trabalhando num lugar de gestão, né? Eu vi que você vivenciou muito a gestação, você curtiu muito, né? E como foi isso? Com o trabalho, como ser mulher, esposa, mãe, gestora? Olha, primeiro eu curti muito porque foi uma gravidez muito esperada. Foi de um segundo casamento e ela foi muito desejada por mim e pelo meu marido. Que é o Flávio. Flávio, um abraço, viu? É um amigo nosso, né? É um amigão nosso, a Malu também, né? E o Flávio trabalha também no Marista, né? Então tá tudo em casa. Maria Luísa, 100% Marista. Olha só que beleza. E como é que foi esse processo de... Olha, o que eu destaco primeiro, assim, uma dificuldade que eu tive, primeiro, claro, foi o desejo de ter ela e ter conseguido isso, abençoada por Deus, então veio com saúde, muito linda, muito perfeita, muito abençoada por Deus. Mas foi uma gravidez no período de pandemia. Então o período da pandemia me fez algumas restrições, por isso que eu era uma grávida também, que eu tentava, dentro dos meus limites, viver aquilo que eu podia. Então eu fazia muito exercício físico, me cuidei bastante, até pela idade, né? Porque eu engravidei com 37 anos e tive a minha filha com 38. Tive pré-diabetes, então eu tive todas as condições para ter ali uma gravidez de risco. Ela nasceu na pandemia? Ela nasceu em 2021. Então eu engravidei em 2020, né, por ali, e ela nasceu em 21. Então foi um período de pandemia difícil, mas não deixei de fazer nada. Então a caminhada com 2 máscaras, o exercício físico, né, fui ali fazendo tudo que eu podia, porque tinha a diabetes me
também ali, que é uma questão genética que eu enfrento, então na gravidez ela intensificou. Mas tirando isso, ficaram as boas lembranças, as fotos lindas. Eu fiquei muito mais bonita do que o que eu tô hoje. Do que já é? Gente, eu me sentia linda na gravidez. E a gente percebia, viu, o tanto que você tava... O cabelo, a pele, o exercício físico, a alimentação perfeita, tudo que eu fiz pela minha filha para que ela nascesse com saúde, naquela época me deixou me sentindo muito bem, muito bonita. E continuei trabalhando. E houve todo o apoio também, né, dos colegas, do trabalho. Todo o apoio. E como é que é a mulher num cargo de gestão? Olha, sempre tem os desafios. Eu diria que o desafio, com certeza ele varia de instituição para instituição. A gente está primeiro numa instituição que valoriza a presença feminina em todas as instâncias, até porque o nosso nome já é dessa origem de Maria, né? Maristas, somos maristas por Maria. Mas em qualquer espaço que a gente esteja, a gente sempre tem uma cobrança maior, eu diria uma autocobrança maior. A gente se cobra mais, então a gente se cobra mais, a gente se exige mais, algumas, né? Eu faço muito feedback também com diretores e diretoras, e em geral a gente centraliza mais. A gente quer ver tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer proteger todos. Então a gente tem esse espírito, eu vou dizer assim, que também precisa ser bastante cuidado para que a gente não deixe de fazer o essencialismo que a gente precisa para de fato estar na esfera e na instância que a gente está, que no caso eu estou, né? E você sentiu alguma coisa dos colaboradores ou dos pares por ser mulher, alguma diferença? Não. Dentro da instituição que eu estou, no momento não. Nem na própria universidade, isso nesse momento, na própria Secretaria de Direitos Humanos também não. Nas escolas também, porque o ambiente, de certo modo, educacional, ele é um ambiente muito feminino. Ele é um ambiente muito feminino, mas, por exemplo, nós trabalhamos com mulheres que relatam pra gente, sim, dificuldades. Eu tive a experiência de visitar uma empresa que faz mineração, na época da área de direitos humanos. E quando eu cheguei para visitar essa empresa, para uma campanha específica, todas as mulheres vieram conversar, elas queriam conversar, porque elas eram uma minoria ali naquele grupo. No nosso grupo, por exemplo, também engenheiras que cuidam das obras. É claro que dentro da área de, enfim, outras áreas que são mais, eu vou dizer, predominantemente masculinas, a gente vai, como mulher, enfrentar mais dificuldades, mas em geral a gente se cobra muito. E isso a gente, como mulher, precisa se olhar, se respeitar e, como autocuidado, ter esse pé no autocuidado. Olha, ficou a dica, né? A Cíntia também, né? A Cíntia já trabalhou em escolas, né? Então, tem essa dica, né? Para as mulheres, né, Denise? Tem sim, é importante, é muito importante. Essa fala da Deisiane, ela é muito forte, ela é muito importante para nós, até porque a gente vive um momento em que a gestão é algo que transforma a todo tempo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa gestão transformadora que vivemos hoje. E da mudança, né? Aproveitando o gancho da Cíntia, viu, Cíntia? Porque você viveu várias mudanças, né? E essa gestão de mudança, como é que é trabalhar? Trabalhar na gestão da mudança não é fácil. A gente tem que estar primeiro com um espírito muito aberto, muito preparado tecnicamente para viver tudo que vai acontecer numa gestão da mudança. Por exemplo, quando a gente pega um planejamento estratégico de uma escola mesmo, né? Podemos usar um exemplo de uma escola que quer fazer uma grande mudança, que precisa fazer uma grande virada. Tem vários passos ali que a gente precisa seguir. Primeiro, entender a importância do próprio planejamento. Se aquela equipe, se aquela liderança não entende a essencialidade, a importância do planejamento, a partir daí é um primeiro passo essencial. Então eu tenho que entender a importância do planejamento como a primeira coisa. A formação de quem vai participar, o envolvimento, o engajamento da equipe, a equipe engajada, a equipe acreditando, a equipe envolvida.
Esse é um outro ponto que é fundamental. E a comunicação, né? Porque Comunicação. os ruídos da mudança, né? Os ruídos da mudança. Trabalhar na formação, a gestão da mudança é essencial. As pessoas precisam entender o que vai acontecer quando vai ter uma grande mudança. Sim. Se eu não trabalho isso, elas vão ficar na fase da resistência. Eu preciso sair da fase da resistência, da fase de não acreditar, para depois subir o boicote, para depois eu ir crescendo e ir aderindo e ir entendendo e ir contribuindo. Então é uma curva, né, que a gente tem que trabalhar bastante de engajamento e de formação sobre gestão da mudança. Teve alguma situação assim que você se sentiu, olha, eu consegui implantar essa mudança, as pessoas absorveram bem? Você tem algum caso que você lembre assim porque houveram várias mudanças, né? E você mexe com pessoas, né, Deise, com aflições, com medos, angústias, né? Como é que eu digo com a equipe toda? Teve algum momento que deu uma chave assim que você falou, estão engajados, eu consegui transmitir? Sabe que uma coisa que eu sinto que primeiro foi muito difícil foi formar a equipe do regional. Porque como o regional é uma estrutura nova, foi difícil as pessoas entenderem que o regional era uma coisa nova. E aí nós temos no regional pessoas que vieram do mercado externo e nós temos pessoas que vieram do Marista, obviamente. Sim. Então ficou, graças a Deus, uma equipe diversa. E isso é ótimo, porque quem veio traz várias coisas interessantes, quem veio do mercado externo e quem veio do Marista traz uma vivência muito boa. Só que esse encontro ele é difícil, né? Então formar a equipe foi muito difícil. Sim. E aí do que você está me perguntando, que horas eu vi que a equipe começou a dar esse start? Quando a gente rapidamente começou a ir nas unidades. Então a gente entendeu, ser regional é, acima de tudo, apoiar as unidades e apoiar a estratégia das unidades. Então vamos estar junto das unidades. Não vamos mais ser só o escritório central que dita ali algumas diretrizes, as orientações, não. Nesse momento tem outro grupo que vai fazer isso e a gente vai estar próximo das escolas. E aí as escolas começaram a dar o feedback de bons feedbacks das visitas, dos relatórios, dos indicadores gerados, das mudanças. Então aí eu comecei a ver que a chave foi virando. Então, a gestão participativa e nas escolas não só de cima para baixo, é isso? Isso, tá junto, participar, olhar o processo, criar vínculo. Sim. Isso, o compromisso. O comprometimento com essa identidade, que é muito forte, que vai gerar todo esse engajamento. E os que vieram externos, os que vão conhecer essa identidade, essa missão maior que acontece dentro das unidades, né? E quem já era, como você disse, já traz essa riqueza desse olhar mais polido diante dessa realidade, mais cuidadoso, não é? Esse complemento, né, Cíntia? É muito legal, porque você pega um pessoal de fora que são mais, né, faca nos dentes, né? E a gente com nossos valores maristas e calma, mas quando você consegue... Isso, e um desafio grande que a gente tem na Regional Brasília é, de fato, o encontro das 3 culturas. Sim. Então, nós temos as 4 mantenedoras e as 3 províncias, escolas de todas as culturas. O que eu vejo hoje que é muito bom, porque a gente consegue ver o processo a partir de vários lados. Então, nos dá uma visão muito boa e a gente pode contribuir, né, mais, eu diria assim, no que vem a gente consegue contribuir com qualidade, não vou dizer mais, mas com qualidade a gente consegue contribuir porque a gente está tendo essa visão de todos os lados. Eu achei bem interessante quando você trouxe a capacitação técnica para falar nesse discurso, né, nesse nosso diálogo sobre os desafios dessas mudanças, dessa gestão que transforma, né, que muda, que capacita de outra forma. E eu gosto muito de ouvir essa palavra, capacitação técnica na educação, porque é incrível, Enéas, como a gente ouve falar capacitação técnica nas outras profissões, como se na educação a nossa capacitação técnica não fosse tão necessária quanto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós. Nossa, muito, eu não paro. Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo um MBA em Administração, Negócios e Finanças, porque eu vejo que para a nova função que eu assumi,
é de fato uma necessidade que eu tenho de aprofundamento, né? Então tive toda ali uma vivência de escola, de sala de aula, de currículo, de mestrado, de doutorado, de passar, né, de ter o privilégio no Marista de ter passado por várias áreas, por província, por escritório da Brasil, mas vejo que ainda assim preciso e estou correndo atrás de muita coisa. Que legal, não para, né? Não para. Eu acho que precisamos, né? É um discurso nosso. Todos os profissionais, o aprender a aprender. E vocês também incentivam, né? Que os colaboradores façam pós-graduação, estudem, mestrado, tem esse incentivo também, né, Deise? Tem programas bem estruturados em relação a isso, tanto das formações que ocorrem nas escolas, formações periódicas, semanais ou quinzenais, enfim, as escolas têm diferentes modelos, né, de atuação, essa regionalidade que a gente falou, que é tão bonita também, é preciso preservar. Tem os modelos de educação à distância, então várias formações ofertadas, desde de cursos de extensão a mestrados, enfim, apoio também para doutorado. Então tem uma série de políticas e programas ofertados pela nossa instituição que nos fazem realmente correr atrás e seguir aí na capacitação e nesse aprendizagem ao longo da vida. Você falou do planejamento estratégico, né? Como você viveu desde vamos dizer, o chão de fábrica, né? Até esse lugar da gestão, né? Que dica você dá para quem está começando, ou para quem está implantando, ou para quem quer conhecer esse lugar sobre o planejamento estratégico? Além dessa primeira dica que eu dei, da importância de entender o próprio planejamento estratégico, a ferramenta, e entender que ele é essencial e envolver todo mundo, que já falou um pouco, acho que é muito importante, tá, Enéas, a gente falar um pouco sobre os diagnósticos e os estudos e as análises. A gente não pode fazer planejamento estratégico sem ter de fato diagnósticos, estudos e análises profundas do mercado que está inserido. Vou dar o exemplo de novo da escola. Então, o exemplo de novo da escola e do seu próprio diagnóstico, dos seus próprios potenciais e das suas próprias fragilidades. Então, isso é fundamental. Se eu não tenho essas análises, se eu não tenho uma análise de mercado, e se eu não tenho uma análise interna, e se eu não sei os meus pontos, né, os meus pontos, minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades, enfim, eu realmente falho nesse planejamento estratégico. Ele não vai conseguir chegar à estratégia que de fato vai fazer a minha instituição ganhar valor. Olha, aí ficou a dica, viu, pessoal? E é quando a gente percebe assim, que às vezes a gente observa que há um problema instaurado e é como se o planejamento estratégico vai mostrar como que aquilo pode ser transformado, visto de outra forma e que assim possa fazer com que aquilo que está acontecendo há algum tempo deixe de acontecer, né? E se a instituição não enxerga dessa forma, ela não sai do lugar que está, concorda, Deisiane? Que a gente às vezes fala assim, nossa, mas olha, a educação infantil não muda aqui, né? Não é? E aí a gente fala assim, nossa, mas tudo não começa na educação infantil? E tudo começa, né? Não começa no ensino médio, né? Tudo começa dentro da educação básica, tudo começa na educação infantil, né? Então aquela instituição que hoje não tem esse olhar, que tem esse olhar cuidadoso dentro do seu planejamento ali, e que às vezes esse olhar cuidadoso está mais ali nos resultados e não percorre esse caminho, não é, Deisiane? Só um exemplo para elucidar, você acha que faz sentido essa fala? Faz, super. E outra coisa que eu acho que é super importante, que a gente não pode esquecer, né, Cíntia, Enéas, são os planos de ação. É isso que você falou. Por que a educação infantil não muda? Então vamos fazer esse plano de ação, vamos estabelecer essas metas, vamos estabelecer os líderes de cada projeto. Qual é o líder do projeto? Qual é o patrocinador desse projeto que vai fazer a educação infantil dessa escola mudar? Quais são os objetivos que eu tenho para essa educação infantil? Onde eu quero chegar? O que eu quero com essa educação infantil? Eu tenho que saber onde eu quero chegar com essa educação infantil.
Então, nesse sentido, os planos de ação são extremamente importantes e, claro, celebrar quando a gente atinge os objetivos, tem que celebrar, tem que monitorar, tem que avaliar, tem que revisar, é um ciclo. Como você, Deisiane, é uma escritora também, eu tenho um livro autografado, viu? Eu tenho autografado, né? É uma escritora, né? Uma estudiosa, uma pessoa que sempre busca. Você tem o que você está lendo no momento? Você tem alguma dica para os nossos amigos, né? Que mais uma vez curta aí o nosso canal do YouTube, nos acompanhe no Instagram, dá a curtidinha lá pra gente, que nos ajuda muito essa curtida, né? E você tem alguma dica de filmes, de livros que Eu estou lendo um livro, Essencialismo, que fala justamente sobre esse momento. Por isso que eu falei um pouco aqui sobre isso. Tá. Olha só. Coisa boa. Nossa, olha aí. Eu não vou lembrar exatamente o nome do autor agora, mas Essencialismo. Consegue pôr, pessoal, a capa? Consegue, Gleice? Põe a capa lá, pessoal aí da técnica, né? Põe a capa do livro para a dica. Outro livro que me fez também assim foi o Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar. Então são os dois que para mim no momento, vamos botar aí a capinha dos dois no momento, os últimos que eu peguei que me realmente transformaram em algumas questões em relação à gestão. Bacana. Desde as escolas da educação infantil, que a Cíntia falou, né? A gente vê que tem um carinho maior pela educação infantil ou não? Ou é por conta deles serem pequenininhos, é mais gostoso de trabalhar? Ou é por igual? Os maiores, a questão tem esse olhar diferenciado para a educação infantil? Olha, na verdade, assim, cada segmento ele tem sua beleza, né? A gente tem o jeito de tratar. Claro que a educação infantil a gente tem, além do currículo, com todos os objetivos de aprendizagem e direitos, e isso é essencial, tem essa dimensão, sim, do cuidado, do desenvolvimento, né? Eu sempre falo, as mães, os pais, as famílias, eles precisam tanto desse apoio da escola nesse momento. É tão bonito quando a gente vê as escolas de família, as escolas promovendo movimentos de palestras sobre como as famílias podem favorecer, né, o bom desenvolvimento das crianças, os livros literários, sim, as cirandas literárias, os projetos que vão para casa, os projetos de evangelização que vão para casa. Então, a educação infantil ela tem essa beleza. O ensino fundamental, ele tem também ali toda uma parte de desenvolvimento fundamental e de uma transição super difícil, né? De uma infância para uma adolescência e o ensino médio de escolhas, sim, de vida. Então, se eu pegar a beleza e a complexidade de cada segmento, a gente tem que estar sempre muito atento. Por isso que uma educação humanizadora é uma resposta para o mundo de hoje. E o ensino médio, né, que também é desafiador, né, a coisa do vestibular, né? Vocês acompanham, vocês indicam, tem um núcleo para orientar os alunos, como é que funciona? Nós temos em todas as nossas unidades as orientadoras educacionais, orientadoras pedagógicas, orientadores, né? Que fazem um trabalho belíssimo de acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Então, é fundamental o trabalho desses profissionais. Além do coordenador pedagógico, além dos professores, da liderança da escola, eu não posso terminar esse podcast sem agradecer o trabalho que os orientadores educacionais fazem. Ah, sim. Então, aí nosso reconhecimento aos orientadores educacionais, né? O nosso abraço e nosso carinho para vocês, viu? Verdade, tem uma fala de São Marcelino Champagnat que eu acho muito bonita, que é um pensamento que ele traz. Como é lindo o trabalho que vocês fazem, como é bonito e como é bonito de se ver, né? Em cada criança, em cada adolescente, em cada jovem, esse trabalho se reverberando a cada dia, não é? Com toda essa riqueza de cada fase e de cada etapa da vida. Pessoal, a conversa é boa para acabar rápido, meu Deus, né? Tem que ter o ar, né? A Deisiane é boa de papo, né? Boa de conversa, tem assunto, e aí parece que a gente pode passar aqui a tarde toda, né?
Foi então, essa sensação foi, que eu não tive, foi? né? Que Que bom. o Simples foi tão bom de estar, não é? Que estaríamos muito mais tempo juntos, escutando a Deisiane. E eu vou fazer aqui minhas considerações finais, passar para você, para a gente fechar com a Deisiane, né? Outros momentos virão, né? Para convidada, né? Com dicas de livros, com dicas sobre planejamento estratégico. Foi um podcast bastante rico. Obrigado, Deisiane, pela sua presença, viu? Tem a agenda cheia, mas a gente conseguiu trazer a Deisiane aqui, né? Fica aqui o nosso abraço para vocês que nos acompanharam até agora, né? Aceitamos dicas de temas que vocês quiserem sugerir para a gente, estamos abertos para isso. Né? Muito obrigado, mais uma vez nos sigam no nosso canal no YouTube, tá? FTD Filial Brasília, e nos sigam nas redes sociais também. Obrigado por tudo, minha colega de bancada, nós estamos igual no jornal, né, Cíntia? É verdade. A Cíntia Faro, né, para fazer suas considerações, a gente fechar aí com a Deisiane. Sim, Enéas, que delícia de conversa, que diálogo gostoso, que bom estar aqui. E eu tomo a liberdade de encerrar e agradecer hoje com a sua fala, porque para mim foi muito forte, anotei, né? Uma educação humanizada é uma resposta para o mundo de hoje. E realmente, muito obrigada, Deisiane Pontes, por estar hoje conosco, por esse carinho, por essa atenção. Eu que agradeço o convite mais uma vez e um grande abraço para toda a equipe da FTD Educação que nos apoia tanto. E eu lembrei, senão ele vai até puxar minha orelha, do Paulo. Né? Te mandar um abraço pro Paulo, Cíntia. Sim, hein? com certeza. O Paulo, nosso diretor, né? Um abraço grande pro Paulo, muito Paulo. querido. Paulo tem feito a diferença, né? Paulo, nosso abraço, obrigado por tudo, por todo o suporte, né? A Cíntia trabalha também diretamente com o Paulo. Aproveita a oportunidade. Sim, o Paulo é muito comprometido e tem se esforçado bastante nessa missão para a qual ele chegou. Isso. E como tem sido bom ele estar conosco, né? Nós só temos realmente a agradecer. Obrigado, Paulo. Deise, obrigado. Um grande abraço. Cíntia, obrigado. Semana que vem tem outro, tá? Outro podcast rolando, a gente não quer parar. Deise, se tiver assuntos, se tiver pessoas para você indicar pra gente, tá? Manda pra cá. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.